Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código e no episódio de hoje teremos aqui mais uma convidada. Vamos conversar aqui com a Raíssa Simões, que vai aqui compartilhar a história e as experiências dela, né? Ela é formada em massoterapia, em fisioterapia e vai compartilhar aí como que desempenhar essas atividades sendo deficiente visual. Então, primeiramente, Raíssa, muito obrigado aí por ter aceitado o convite e seja bem-vinda. Eu que agradeço, é uma satisfação estar participando aqui, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Agradeço aí muito pelo convite e a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho, né, das minhas experiências aqui com vocês. E é isso. O prazer é meu. Essa coisa de podcast também está sendo uma novidade para mim, porque eu nunca tive experiência gravando esse tipo de conteúdo, mas espero que você goste aí da experiência. Opa! E aqui uma pergunta assim, que eu sempre faço para os convidados para abrir o bate-papo é a respeito da deficiência visual. Você já é cega de nascença, perdeu a visão depois? Então, eu nasci já com a deficiência visual, só que eu nasci com uma formação congênita, né? E catarata, né? Catarata congênita e uma formação ocular. E no início eu tinha 22% de visão, e aí com o tempo, né, ao decorrer, eu fui perdendo. E aí hoje, atualmente, não enxergo muita coisa, só claridade, vulto, algumas cores bem fortes, né, que eu consigo identificar. A gente às vezes ouve falar assim de catarata, é muito associada a idoso, né? O pessoal acha que só idosos que têm catarata, mas dá em bebê também, né? Sim. E aí, você estudou em escola regular ou em alguma escola especializada? Sim, eu estudei em escola regular. Logo quando eu comecei, quando eu entrei na escola, eu entrei também na sala de recursos, né? Já tinha uns professores que também eram cegos, né? E aí eu fui tendo esse acompanhamento, né? Eles não era da mesma escola, né? Era uma escola diferente, só que eles faziam visitas regulares lá para estar fazendo uma adaptação, tá dando suporte, orientando os professores em relação a mim, né? Em relação à minha deficiência, à minha educação lá. E aí, desde nova, você já foi aprendendo a usar bengala, ler braille, essas coisas? Não, assim, no início, como eu era baixa visão, eu fui alfabetizada com letras ampliadas, né? Então eles focavam nisso. E eu fiz tratamento durante 15 anos na Unicamp, e lá os médicos falavam, né, que não tinha como eles saberem, né, se eu ia perder, se a visão ia estagnar. Só que eles falavam que era importante eu aprender ali com ampliação, essas coisas, exercitar a visão, né? E aí, depois de um tempo, aí foi mudando os médicos, aí cada um falava uma coisa, aí depois falaram que eu precisava aprender o braille, aprender dos dois jeitos, né, das duas formas, porque era uma garantia, né? Porque não sabia o que poderia vir, não tinha um prognóstico. Aí eu aprendi o braille mais ou menos assim com uns 7, 8 anos, né? E a bengala eu fui aprender mais quando eu comecei a perder a visão mesmo. Eu, na infância, assim, nessa época que eu tinha baixa visão, eu acho que foi 2 ou 3 vezes que eu usei uma bengala, né? Eu ainda nem tinha tamanho pra isso, né? Bengala, qualquer tamanho que fosse, era maior que você, né? Segurar com as duas mãos. Eu também, antes de perder a visão, era baixa visão. No meu caso,
como eu conto aqui, é por retinose pigmentar, né, que é uma doença degenerativa, mas consegui estudar em escola regular, né, mesmo sentando na frente, às vezes eu tinha que levantar e ir até a lousa para ver o conteúdo, ou alguém ditava para mim, mas consegui terminar. Mais ou menos de 2018 para cá que eu vim perder ela quase toda, né? Eu vim percebendo ela diminuindo, mas às vezes tinha aquela esperança de estacionar, né? Mas aí, como brincou um outro convidado que passou por aqui, né? No fim ela acabou estacionando, ela tá bem estacionada agora, né? Não diminui mais não, agora já foi tudo, aí já estacionou. Não vai não. Se era isso que eu queria, né? Ela estacionou. E quando, assim, você foi sentindo ela perdendo até o ponto de você ver que não, perceber que não estava vendo mais nada, você demorou muito para aceitar. Acho que por você ser jovem naquela época, né, ser uma criança, como é que foi assim, de repente perceber que não tá vendo mais nada ou vendo pouco, no seu caso, né? Bom, foi. Desculpa o cachorro latindo aqui, eu acho Sem que tá fazendo problema. uma barulho. Mas, então, foi lá para os meus 12 anos que eu fui perceber, né, que a minha visão estava diminuindo, que eu não conseguia enxergar mais as linhas do caderno, né, eram linhas bem contrastadas, eram bem grossas. E aí, eu, conversando com a professora, né, eu fiquei desesperada quando eu percebi isso, né, aí a gente foi em outros médicos para ver o que estava acontecendo, né? Se tinha como. Se tinha alguma coisa para fazer, né? Porque a princípio eles falavam que não tinha. Teve um médico até dos Estados Unidos que veio estudar meu caso, né? No meu olho. E aí não teve jeito mesmo, né? Aí foi aonde intensificou lá na reabilitação, comecei a fazer algumas aulas de orientação à mobilidade e tal. Mas foi bem básico. E aí, nessa época, acabou mudando os professores, né, da sala de recurso. Teve uma época que a gente ficou um bom tempo sem ter aulas lá, né? Então, eu fiquei durante, acho que uns 3 anos sem suporte, assim, da sala de recursos. Uhum. E aí, só tinha o pessoal da escola mesmo, que, pelo menos, assim, já tinha algum entendimento, assim, né, da parte dos materiais e tal. Uhum. E aí, cada vez, conforme foi passando os anos, foi diminuindo mais, até chegar em 2017, 2016, que, quando eu entrei na faculdade, que aí eu já não estava mais enxergando. Uhum. E aí, né, essa época aí, eles arrumaram uma pessoa de fora, né, pra estar me dando um suporte lá, uma mediação. E coincidiu essa pessoa era uma professora de orientação à mobilidade. E aí, depois de um tempo, ela passou a dar aulas na instituição, né, daqui de Bebedouro. Eu frequentava essa instituição que ela se transformou, era a sala de recursos, e aí depois passou a ser uma instituição, né? Uhum. Só que não tinha profissionais qualificados para dar aula de braille, aula de OM, então era um negócio bem básico mesmo. Uhum. E aí foi a partir dessa época que eu comecei a aprender orientação à mobilidade, né, na época da faculdade. E, foi por aí. E aí, essa já foi a de fisioterapia? Isso, eu comecei na faculdade de fisioterapia. Antes eu tinha feito um curso básico pela associação de massoterapia. Era um curso mais básico, né? Só que com duração de 1 ano e pouco, deu pra gente aprender, assim, geral. E aí eu acabei fui me identificando, né? E quis fazer a faculdade de fisioterapia. Legal. Que é mais completa, assim, tem mais coisas, assim, eu sempre gostei de cuidar, de
ajudar as pessoas, né, de alguma forma. Uhum. Então, começando só um pouquinho pela massoterapia, que igual aqui em São Paulo Sim. tem a fundação Dorina Noil, que eu tô na fila esperando o treinamento de OM lá, né? E lá também tem, né, cursos de massoterapia, só que eu não me interessei em fazer. Mas o que seria aí a massoterapia? Que muita gente acha que massoterapia é massagem, e não é assim, massagem propriamente dita, né? Ou é? Então, a massoterapia é basicamente, assim, né, é conhecida como a massagem mesmo. Só que a massagem, ela não é só massagem, né? Tem várias e várias e várias técnicas Uhum. que têm objetivos diferentes, têm objetivos de relaxamento, de também tratamento, né, para dores ou para alguma, né, disfunção. E é bem amplo mesmo, né? Tem vários recursos. Da terapia manual, né? Podemos dizer. Interessante. E tem muitos videntes que são massoterapeuta, porque às vezes eu percebo que massoterapia já é um curso que oferecem tudo para deficiente visual, né? Parece que só deficientes Uhum. visuais fazem massoterapia, mas tem vidente fazendo também, que é massoterapeuta. Na minha cidade tem bastante. Uhum. Tem bastante, principalmente dentro de clínicas estéticas. Tem bastante mesmo. A massagem mais estética, né? Drenagem linfática, massagem modeladora, um tratamento mais assim, e também a parte da relaxante. Aí também tem as pessoas que já se especializam, né, na parte do tratamento é, de dores, né, ou de alguma disfunção. Aí tem gente que trabalha, né, com a medicina, técnicas da medicina tradicional chinesa, né, que aí entra o shiatsu, essas coisas. Interessante. E aí, isso fez você, né, se interessar para ir na fisioterapia. Aí, entrando no assunto da faculdade, você falou, né, que você foi perceber perder a visão, você já estava na faculdade. E aí, como é que foi lá? A faculdade te deu suporte? Foi adaptando os materiais para você? Foi. Aí no comecinho, né, me chamaram, né, pra me conhecer, assim, tudo que eu precisava, né, pra saber o que eu precisava pra eles poderem oferecer. Graças a Deus eu agradeço muito, assim, né, por ter tido essa oportunidade de ter uma pessoa ali pra tá fazendo a adaptação dos materiais, tá me ajudando em sala de aula, porque é complicado, né? Às vezes os professores também, muitos não têm um preparo, né? Assim, o que eu ouvia muito na escola, né? Quando eu precisava de ajuda, os professores falavam, não, mas isso aqui eu não tenho tempo, né, eu tenho que ficar dividindo a atenção entre os alunos e você, enfim, aí eles falavam isso na escola e eles providenciaram essa profissional. Então aí ela fazia adaptação dos materiais visuais, né? Continha muitos gráficos, tinha muita imagem. Aí ela fazia em alto relevo para mim, usando materiais, né? EVA, linhas, várias coisas para formar, formar o desenho ou o gráfico que o professor estava apresentando. E aí, durante as aulas que tinham vídeos, legenda, era muito complicado para mim. Eles passavam muito filme legendado. E aí, ela fazia a leitura, além da leitura da legenda, fazia a audiodescrição, olha só. Né? E já tava aí prevendo o que viria pela frente. Foi sua primeira aula de descritora. Foi, mas foi bacana, assim, a experiência que eu tive. Foi muito bom. Nessa época você já sabia usar as tecnologias assistivas, leitor de tela no celular, no computador. Já. Eu fui aprendendo também nessa época aí. Muita coisa eu fui aprendendo mesmo, na experiência, assim. Mas antes, eu já tinha aprendido um pouquinho, né, por causa da sala de recursos. Então, já tinha um conhecimento de
comecei pelo DOSVox, aí depois eu fui passando pro NVDA. Exatamente. Com quem eu converso aqui, não, começou no DOSVox. Eu acho que eu fui o único que não peguei DOSVox e fui pro NVDA. Eu usava o DOSVox na época da faculdade, aí foi lá mesmo que eu fui mudando, porque o DOSVox, assim, chega um tempo que ele acaba sendo limitado, né? Porque a gente tem que fazer os trabalhos, tem as formatações, né? Pelo DOSVox não dá muito para fazer isso, né? Não tem essa possibilidade. Aí eu fui aprendendo mesmo a mexer no Word, no Excel, no PowerPoint. E aí eu desenvolvi mais, né, na parte do Windows. E aí com o tempo, aos pouquinhos, eu fui deixando das vozes, assim, né? Sim. É, acho que no momento que a gente tá. É que esse episódio tá indo ao ar, já deve ter ido o meu episódio que eu gravei com o Marcelo Pimentel, que foi o criador do DOSVox. Ele falou que o DOSVox, a ideia dele é mesmo ser essa porta de entrada, né? Ele não tem o intuito da pessoa permanecer lá no DOSVox, que uma hora ela vai ter que realmente sair do DOSVox e usar um leitor de tela. Mas às vezes, dependendo da pessoa, não tem como já chegar e meter um leitor de tela para ela de começo, né? Então é bom ela começar no DOSVox, como uma rodinha na bicicleta. E o NVDA é uma coisa, um canal que me ajudou muito foi o projeto João 9 do Walter Júnior. Foi com ele que eu aprendi a usar o NVDA e tenho aprendido até hoje. Na época eu peguei umas aulas dele também de Word, assim. Me ajudou bastante. Sim. Cada dia eu aprendo uma coisa nova do NVDA, que é bem vasto, né? Então, cada dia eu descubro uma nova função que eu não sabia e que acaba facilitando a minha vida. É mesmo. E você exerce a profissão de fisioterapeuta hoje? Então, no momento, eu tô mais fazendo atendimento dentro da massoterapia, né, com técnicas manuais, mas com foco em dores, né? No foco, né, em tensões, essa parte mais da liberação miofascial também, mas do relaxamento. Eu faço algumas massagens mais estéticas, só que não é muito o meu foco, né? E nas avaliações lá na faculdade, aí te davam umas provas em braille para você resolver? Não, na faculdade não foi em braille. Eu já estava usando um computador, né? E eu tinha... Aí passavam a prova no pendrive da mediadora, ela conectava para mim no computador e eu fazia. Né? Então, assim, no curso inteiro, né? Foi assim, e nas provas, e também teve provas práticas e provas orais. Então, eu até que não enfrentei tanta dificuldade. Só algumas vezes, né, que teve algumas matérias que eram bem visuais, aí a mediadora tinha que dar um jeito de deixar mais acessível para mim, porque, por exemplo, tinha uma matéria que a gente mexia com exames de imagem. Sim. Aí imagina. E não tinha BMI naquela época. Não tinha. E aí acho que tava começando a surgir o Be My Eyes, né? Eu acho. Foi na época que eu conheci, né? Mas aí só tinha voluntários, né? Assim, não tinha essa inteligência artificial que tem hoje. Aí ela fazia esse trabalho, né? De escrever para mim ou de fazer no desenho em alto relevo. E aí, meio que foi por aí, né? E você era a única aluna deficiente visual da turma ou da faculdade? Da turma, sim. Mas aí tinha uma outra deficiente visual lá, que era baixa visão, e um outro curso, aliás. E os outros deficientes visuais com que eu conversei aqui, parece que às vezes estabelece um padrão assim, de quando a gente entra na faculdade, em algum emprego, a gente é sempre o primeiro cego lá, né? Nunca a gente tem a sorte de chegar lá e eles já têm a experiência. Não, a gente já teve outros alunos aqui, deficientes visuais, a gente sabe o que fazer. A gente é sempre o primeiro, aí tem que ser um aprendizado mútuo, porque eles não sabem o que fazer. Exatamente. E foi isso que aconteceu comigo mesmo. Aí a deficiente visual que entrou lá foi uns 2 anos depois, mas aí ela era baixa visão e aí tinha outras necessidades, né? Era outra abordagem. E aí eles
me chamavam muito para conversar, para saber, né, como melhorar a acessibilidade da faculdade. E eles capricharam muito, sabe? Eu não tenho o que reclamar. Sim. E às vezes até conversando também, né, com outras pessoas, a gente reclama às vezes, da falta de acessibilidade e com razão, né? Ela nos afeta, mas muitas das vezes a falta de acessibilidade em alguma coisa não é por maldade de quem está fazendo, porque eles não É, sabem, né, como deixar acessível, o que precisa deixar acessível e cabe a gente, né, se manifestar, ensinar eles como fazer e muitos vão ter exato. a boa vontade de fazer as adaptações necessárias, né? É, sim. E aí eles fizeram muitas alterações depois que eu entrei, coisas que eu ia falando, isso daqui pode ser melhorado, né? Aí eles iam refazendo, né, a estrutura lá, formas das aulas. Também foi uma dificuldade tremenda na época da pandemia. Uhum, Aí foi complicado, que tinha umas plataformas lá que eles usavam que era bem complicado, eu demorei pra aprender a mexer. Também aí não podia ter a mediadora perto de mim pra me falar alguma coisa, assim, me explicar, né, o que estava acontecendo. uhum, Aí foi o desafio maior. eu imagino. Hoje eu faço EAD, né? Na mesma faculdade que o Eduardo tá fazendo, né? A gente, pra quem não sabe, ela é a namorada do Eduardo, que já passou por aqui também. Aí eu tô fazendo lá na Cruzeiro do Sul, no mesmo lugar que ele. A plataforma em si é acessível, mas às vezes vem umas questões do tipo, de acordo com a imagem, é, a escolha alternativa correta. E aí tinha que ficar pedindo ajuda pra alguém ver, né? Hoje já dá pra usar o Be My Eyes pra isso. Hoje já tem uma ferramenta que ajuda demais agora. Sim, eu fico vendo. Como era antigamente hoje, o quanto as IAs facilitaram a nossa vida, né? Pois é. Eu até revendo, já estão fazendo os testes aí no GPT-4, ainda não está disponível ao público, de ele poder fazer descrição em tempo real. Então, mostrando lá um vídeo do cara chamando o táxi, né? Um dos convidados aqui, que mencionou isso, né? Que eles demonstraram lá chamando o táxi, então ele ficava com a câmera apontando para frente e o celular ia descrevendo, seu táxi chegou, a porta está aí à sua direita. Aí ele abria a porta, tudo, entrava e depois aí ainda falava, muito bem, você já entrou no carro, faça boa viagem. Que top. Isso é legal quando está Aí, mano. tá disponibilizado aqui no Brasil. Não sei se aqui no Brasil vai ser muito seguro ficar com o celular assim na mão na rua apontando para os lugares, né? Então, uma Não sei que tecnologia. tá outro dispositivo aí, né, por segurança. Sim. Já pensou você tá apontando, dá pra ter alguém aí na sua frente segurando uma arma. Ai, inspirador. Né? Mas mas olhando do ponto de vista técnico, né, ter um assistente desse assim para fazer uma descrição em tempo real, sei lá, te avisar que tem um buraco na sua frente ou aquele obstáculo que a bengala não pegou, ou quando a bengala passa por baixo e sua cabeça dá no orelhão ou na lixeira, Misericórdia. Isso acontece bastante. aí um dispositivo desse já ajudaria. Aham, como? E como? E agora, assim, bancando um pouquinho o capacitista, como que um deficiente visual consegue, assim, exercer a atividade de fisioterapeuta, por exemplo? Como que ele avaliaria a postura de uma pessoa, coisas desse tipo? Então, aí eu uso bastante o tato mesmo, né? Teve alguns professores que me ajudaram desenvolver umas estratégias, né, para estar desenrolando ali algumas avaliações da postura da pessoa, saber se está alinhado, se está distribuindo o peso corretamente. Uhum, Tem bastante coisa assim que dá para me virar, né? uhum, Agora, quando é alguma coisa muito visual, tipo uma coloração da pele, às uhum, vezes dá para dar jeito, porque se for no caso de uma inflamação, por exemplo, além da coloração avermelhada, tem a temperatura, né? Então, e também o feedback da pessoa, né? Da dor. uhum. Então dá pra gente saber o que está acontecendo ali, né? Dá pra gente ter essa informação. E você usa alguma
referência, por exemplo, para saber se a postura está correta, se está reto, se não está encurvado. Sim, a gente usa a parede Uhum. para saber se a pessoa está distribuindo o peso corretamente. Aí eu coloco a mão sobre os pés, né? Na verdade, não que a pessoa esteja assim, com o pé bem em cima, né? Mas eu tenho uma noção do peso que ela tá colocando sobre os dedos, né? Sobre a parte da frente, do calcanhar também. Uhum. Dá pra mim dar uma sondada ali. E aí também tem tem um instrumento chamado goniômetro, né? Que ele vai medir a amplitude de movimento. O goniômetro é como se fosse uma régua. Uhum. Uma régua que tem duas partes, né? E uma parte é fixa e a outra gira. Uhum. Vai girando em 380 graus. 360, desculpa. Aí, a mediadora ela fez uma adaptação ali, né? Colocou em alto relevo, porque até então, né, tem algumas regras que são adaptadas, né? Só que o goniômetro ainda não encontrei nenhum assim. Então ela fez lá. E aí, isso dá pra mim saber, né? O que visualmente os fisioterapeutas também avaliam. Que eles usam até uma câmera, um programa, né, para fazer essa mensuração e, né, que pra gente acaba não sendo muito acessível. Um bom que agora, quem sabe o Eduardo não bola algumas coisas acessíveis aí pra Não, você. né? Desenvolve uns sistemas para ajudar o seu trabalho. Ele tá tentando, né? A gente conversa bastante sobre isso daí, né, para buscar novas estratégias, ele me ajuda bastante. E você não tem interesse nessa área da programação, não? O computador não é com você. Então, eu já tentei entender, assim, aprender alguma coisa, mas eu acho que eu não me dei muito bem, não. É muita coisa, muita informação. É aquele negócio, né? A minha área não. Acho que não é muito essa parte de programação, de códigos, que. Ah, sei lá. Só tem que gostar, né? Tem que gostar. Eu admiro muito quem consegue, assim, que o Eduardo eu fico impressionada, né? Que ele vê uma coisa, ele já entendeu, né? Então, e eu demoro muito, muito tempo para poder processar aquilo. Eu não entendo nada, assim, dessas coisas de programação, realmente. Assim, acho que talvez seria a mesma coisa se eu fosse tentar fazer massoterapia ou fisioterapia. Acho que eu não ia me dar bem, não ia gostar, né? Que isso é uma coisa também que eu tento mostrar aqui com esse podcast, né? Que os cegos são como pessoas assim, são como não, né? São pessoas normais, assim como tem gente que enxerga faz uma atividade, outra que enxerga não faz. A mesma coisa é a gente, né? Não tem um padrãozinho Isso. assim. Todo cego vai ser programador, todo cego vai jogar lá nas Paralimpíadas. Pior. A gente tem Assim, mas eu gostava bastante de mexer com áudio. Gosto, aliás, né? Gosto de mexer com áudio. Aí isso é uma coisa que sei lá, eu me identifico, né? Mais do que em relação à programação mesmo, que eu não consigo. Eu não consigo entender como funciona. a programação pra você parece uma sopa de letrinhas, né? Exato, é tipo isso mesmo. Falou tudo. Com áudio eu tenho gostado, assim, ultimamente, por causa do canal e do podcast, até que eu tenho gostado de mexer com áudio também, porque o Reaper é bem acessível pra gente, né? Às Aham. vezes eu faço algumas coisas no Audacity também, curto. Mas as minhas edições são bem básicas, né? Se limita a cortar alguma coisa ou fazer ajustes no volume. Sim. E umas dicas aí, por exemplo, para pessoas como eu e o Eduardo, que a gente fica o dia inteiro sentado aqui no computador, como seria uma boa postura aí pra gente depois não levantar, ficar com dor nas costas, no pescoço, no pulso? É bem complicado, assim, quando passa, né, quando a pessoa tem um trabalho, assim, que exige ficar muito tempo em frente ao computador, sentado ali, né?
tudo em excesso faz mal, né? E a postura, quando a gente tá dobrado, né? Nesse, digamos assim, né? Que é a posição da gente tá sentado, a gente tá dobrado. O sangue não circula muito no nosso corpo, ele tem dificuldade para circular, para chegar lá na parte dos membros inferiores, né? E voltar. Então é importante sempre tirar alguns momentos ali, fazer uns pequenos intervalos de levantar, de andar um pouco, porque vai estimular. Eu falo que a gente tem dois corações, né? Tem um coração que fica dentro do tórax, né? E outra que fica lá na perna, né? Que é a batata da perna, popularmente, que a gente conhece, né? Tem os músculos que a gente, quando anda, eles contraem e empurra o sangue para cima. Então, isso daí é fundamental, né? Essa é uma função aí do nosso corpo que é super inteligente, né? Que se a gente não tivesse isso, o sangue teria muito mais dificuldade de voltar para cima. E em relação à postura mesmo, é importante ter uma cadeira confortável, uma mesa que não esteja nem tanto abaixo, nem tanto, um tanto acima do seu corpo, né? Tem que estar ali numa posição bem confortável, que seus braços fiquem em 90 graus, mais ou menos. O teclado, né? E que os pés não fiquem também, né, comprimidos ali, né, dentro de uma mesa muito estreita, né, que precisa de um espaço para ficar acomodado, você poder esticar um pouquinho, né, enfim. São essas as dicas básicas, assim, né, a gente precisa ter cuidado mesmo com a nossa postura, senão com o tempo a gente fica muito tenso, né, quando tá muito tempo numa postura assim, digitando, e aí com o tempo vai gerando um estresse muito grande, vai ficando crônico aquilo, né, enfim. Até conversando com o Eduardo esses dias, ele falou que um tempo desse ele chegou a sentir umas dores no pescoço, não sabe se é porque virou rápido demais, ou de tanto ficar lá sentado. Essa área assim que a gente escolheu e ficar sentado, o pessoal pensa que ficar sentado não cansa. Cansa. Fica sentado o dia inteiro. É porque o corpo também ele foi feito para movimentar, né? Ele não foi feito para ficar parado assim 24 horas, né? Então é importante a gente sempre estar se movimentando, assim, mesmo que a gente trabalhe sentado, né? Então precisa ter uns intervalos ali para você se movimentar, né? Para circular um pouco, ativar a circulação, enfim, os músculos, né? Fazer uma caminhadinha de manhã ajuda também, né? O exercício ele é fundamental também. Ele previne muita coisa, né? Então, sempre quando possível, fazer assim uma caminhada ajuda mesmo. Ou entrar numa academia, porque vai prevenir muita coisa futuramente, assim, muita complicação, vai prevenir. Sim. Enquanto eu ainda estou esperando para fazer o treinamento de orientação e mobilidade, né, não dá para entrar numa academia, mas aí por enquanto eu fico fazendo uma corrida estacionária aqui no meu quarto mesmo. 1h30 correndo sem sair do lugar. Não sei se ajuda, né? Mas eu tô Com certeza ajuda. Não, a gente tem que se movimentar mesmo, né? Aí, minha corrida é improvisada, sem inteira. A gente acaba improvisando mesmo. Cego criativo. Exato. E caminhando aqui pro nosso final, assim, foi uma conversa bem legal. Espero que você tenha gostado. Volte mais vezes aí. Claro, agradeço. As suas novas experiências. Ou vem aí um dia com o próprio Eduardo mesmo. A gente grava um episódio aí tudo junto. Pergunta aqui Foi muito bom. Que eu sempre faço aqui para os convidados o que eles gostam assim de fazer para relaxar. Então, quando você não está estudando, trabalhando, o que você curte fazer? Então, eu gosto muito de mexer com áudio, eu gosto de editar. Assim, eu não sou uma profissional, eu faço por hobby mesmo. E
Assim, eu gosto de aprender coisas novas. No momento eu tô aprendendo um pouquinho de artesanato, né? Eu gosto de fazer macramê também. Gosto de tocar música. Eu toco o ukulele, né? Ainda tô aprendendo, não toco muita coisa não. Então consigo tocar alguma coisa, assim, umas músicas bem simples. Aí é isso que eu O Eduardo gosto. toca teclado, né? Dá pra fazer Ele aí, ó, Ele é tecladista. Também já entrou nessa do ukulele também. Ele agora, ele sabe de tudo, assim, ele toca até violão. tá, assim. E já, O violão, o meu, eu comprei uma vez pra tentar aprender, não consegui, tá empoeirando aqui. Eu acho que talvez eu me dou melhor com o teclado. Artesanato, sei lá, eu acho que trabalho com as mãos assim não me atrai muito não, mas eu admiro quem gosta de fazer. eu gosto que passa o tempo também, assim, né, desestressa, é a minha forma de desestressar, sabe, também. Atrapalha bastante o raciocínio. Uhum. E gosta de ler também ou não é muito sua praia? Eu gosto, eu gosto. Antes eu tinha o hábito de ler, assim, com mais frequência, mas atualmente não muito. Uhum. Mas eu gosto. Nossa. Ler eu também gosto. Eu vim começar a ler mais quando perdi a visão, né? Quando eu enxergava, eu até lia, mas tinha que ficar literalmente com a cara colada no livro, porque era baixa Uhum. visão, demorava muito para ler um livro, tudo. Aí quando eu comecei a usar o NVDA que eu vim ler mais, porque com o NVDA eu leio bem mais rápido, às vezes um livro que eu demorava 1 ou 2 meses para ler, com o NVDA eu leio coisa de uma semana mais ou menos. Acaba sendo mais prático. Sim. E é bom que quando eu tô lendo assim, pelo menos nos livros, todas as coisas já são descritas, né? Eu consigo criar imagens mentais. Sim, Em filmes ou séries, são poucos que tem audiodescrição, né? Bem mais do que é. tinha antes, mas ainda tem uma coisa assim que não tem muita audiodescrição. Aí fica aquelas cenas de música lá, você tá ouvindo a Aham. música e não E sabe a o que tá gente tá acontecendo. boiando, né? Aí você fica, a cena toda visual, você não sabe o que fazer. Mas que bom também que tá mudando, né? Igual o Netflix hoje já usa aquelas vozes neurais para Sim, autodescrição, mas a qualidade daquelas vozes é boa e é bem melhor do que antes, que não tinha nada, né? Então a é acessibilidade, graças a verdade. Deus, tá melhorando. Acho que eu vou ter que aprender inglês também, porque tem muito mais material em inglês com audiodescrição do que em Pois é, português. no Netflix a gente às vezes vai procurar um filme lá, às vezes tem mais disponível mesmo no inglês mesmo, né? Aí, Uhum. é bom que estimula também a gente a aprender, né? Sim. É, Aprender um outro idioma, assim, é uma sim. coisa que eu gosto. Me relaxa, assim, que eu gosto muito do processo de aprender. Tipo, aprender uma coisa nova, assim, focar meu cérebro naquilo, uma coisa que eu gosto de fazer, né? É, Aí, por isso que eu fui aprender um pouquinho de edição de áudio, aprendendo algumas coisas aqui pro canal, até idiomas também, é uma coisa que eu gosto de fazer. bem bacana. Você gosta mais, você prefere mais o inglês? Sim. Porque o inglês é mais a minha área, né? A programação. Além dos códigos serem em inglês, os materiais também, tudo é em inglês. Verdade. Se você vai procurar também coisa no YouTube lá para deficiente visual, você só acha lá nos indianos falando inglês. Ainda não tem muita coisa em português. Mas eu tenho vontade de um dia aprender um espanhol também. Parece Eu já interessante. tentei aprender inglês, né, um bom tempo aí, mas eu não deu certo assim de continuar o curso, né? Uhum. Aí para aprender sozinho eu tenho muita dificuldade também, assim. Sim. Mas eu aprendi um pouco mais do espanhol, assim, entre o inglês e o espanhol, eu aprendi mais o espanhol. Sim. O inglês eu até consigo entender assim as palavras, mas eu brinco que o meu inglês é muito o inglês de NVDA, né? Eu falo do jeito que o NVDA fala. Ele vai lendo lá pra mim, eu sei que Google, Google, Copilote, GTube, Nami. O NVDA. Drive. Não, eu fui gravar um vídeo que eu
tinha que usar uma coisa lá no pendrive. Você acredita que lá eu soltei vamos criar aqui um pendrive. Tive que regravar. E tanto eu vi um NVDA falando pendrive, pra mim é pendrive. O kawaii pra mim é kwai. Ah, eu também, até hoje eu falo com ela. Então eu vou acessar aqui porque é tanto o NVDA quanto o Talkback fala kwai, kwai. Aí pra mim é É, kwai. Só depois que eu vim aprender que era kawaii. e são poucas vozes que tem, né, no dicionário delas, assim, né, a pronúncia certinha das coisas. Sim. E às vezes ler nome de pessoas também, principalmente nome em inglês, eu falo do jeito que o NVDA tá falando lá, tipo, Howard, Vixe. Rachel. Bem legal. Mas, vamos, Raíssa, mais uma vez aí, brigadão por esse tempo aí que você dedicou por ter aceitado o convite, né? Me sinto honrado de ter sido aí o seu primeiro podcast. Espero que você tenha gostado da Ah, experiência. gostei. Foi muito boa a experiência, foi muito bom aqui, né, conversar aqui com você, né, compartilhar um pouquinho Uhum. e, aprender também, né, gostei bastante mesmo, agradeço pelo convite mais uma vez, né, foi muito, muito bom mesmo. Eu que agradeço. Eu tenho gostado muito dessas conversas, né? Porque uma coisa que é muito importante, assim, seja a pessoa perdeu a visão depois ou nasceu sem enxergar, é muito bom conversar com outros cegos também, né? Para Isso, trocarem as experiências. Porque antes claro que eu sabia que existiam outros cegos, né? Eu não achava que eu era o único que foi agraciado com a falta da visão, mas nunca tive contato com nenhum. E hoje o canal me proporcionou aí conhecer muito cego bacana, como Eduardo, né? Agora você, e é bom assim conversar, porque eu estou aí, como falei, né? Esperando receber o meu treinamento de orientação e mobilidade. Não vejo a hora, né? De pegar a bengala e sair andando por aí. mas super bom, né? Conhecer o mundo fora aqui do meu quarto, não ficar aqui numa caverna de Platão. Mas conversar assim com outros, eu vejo que cada pessoa teve o seu tempo de aceitação. Que às vezes eu penso, eu poderia ter começado o treinamento mais cedo, mas aí conversando com outros eu vejo, né? Não tem assim o tempo certo, cada um vai no seu tempo. Aí eu vejo pessoas fazendo, igual você, fisioterapia, massoterapia, já exponho para as pessoas que sim, cegos são pessoas normais e desempenham várias atividades. Sim, você falando sobre a aceitação, até esqueci de falar de um detalhe que na época, né, quando eu comecei a usar a bengala, né, nas primeiras aulas de OM, assim, eu demorei muito para aceitar, muito mesmo. Eu não queria muito usar bengala, porque, né, é um processo difícil também, né, a gente tava lá enxergando, não precisava e de repente a gente se encontra numa outra realidade, né, então é um processo, aí eu demorei um pouquinho, mas hoje eu já tô bem, assim, tô buscando também continuar, né, me desenvolvendo, melhorar. Eu ainda não tenho essa habilidade de andar sozinha na rua, essas coisas, mas tô me desenvolvendo, né, tô buscando isso também. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Vamos sim. E eu acho que pra gente que já enxergou, né, uma das coisas que a gente fica pensando muito, tipo, e as pessoas que conheceram a gente enxergando agora, e a gente usando a bengala, e é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça, né? Comentavam bastante também, isso que me desanimava, assim, que eu ficava constrangida, eu ficava com vergonha, né, e aí não queria usar, mas aceitar, né? Hoje a gente já percebe que se a outra pessoa tiver algum problema, a gente tá usando a bengala, então o problema é dela, né? Exatamente. Ela que se resolva com isso. São coisas que a gente vai criando na nossa cabeça, né? É bem isso. Então, eu espero, né, que esse podcast esteja aí ajudando aquelas pessoas que, sei lá, perderam a visão agora e estão ouvindo a gente, verem que dá pra continuar a vida não acabou, tem muita coisa ainda pra gente fazer e é uma nova realidade, né?
quando a gente brinca aqui com os outros convidados, né? A gente agora só vai passar a ver o mundo com outros olhos. Isso. Ver o mundo de outra forma. Mas é isso, mais uma vez, brigadão. Aqui as portas estão abertas, sempre que quiser voltar, vai ser bem-vinda. Obrigada. Agradeço e desejo muito sucesso aí com o seu canal, no seu projeto. E que Deus abençoe aí. Obrigada, viu? Muito obrigado, muito sucesso aí pra você também, aí nas jornadas que você tá escolhendo trilhar. Obrigada. E é isso, gente. Se vocês gostaram, né, deixa aí o seu like pro YouTube perceber que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te recomendar mais. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo, né? Se você está ouvindo pelo Spotify, eu sempre também deixo o link aí no canal do YouTube, dá uma conferida também lá no canal, se inscreve para ajudar a gente, né, a fazer com que esse conteúdo chegue mais longe. Se a Raíssa quiser, depois compartilhar também as redes sociais dela, Facebook, Instagram, vou deixar os links aí na descrição, seguirem ela lá. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.